com o nosso Prosa de Mulher, hoje recebendo aqui a Graziela Figueira dos Santos, que é profissional de educação física, também a Vitória Goulart, que é fisioterapeuta. E olha só, gente, elas fazem palestras, as duas são palestrantes, inclusive vão realizar uma palestra agora no início de 2017, não é isso, Vitória? Isso. E também a Graziela. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente, qual que é o foco das palestras que vocês realizam? Olha, as palestras são direcionadas a todo o público, né, feminino e masculino, mas a gente trabalha muito com a mulher, né, com a saúde da mulher. São palestras motivacionais, de como fazer o seu planejamento. Inclusive, essa palestra de início do ano vai ser isso: planejamento, foco, disciplina e dedicação. Como você consegue avaliar o seu tempo, né? São palestras sobre o tempo, sobre autoestima, sobre disciplina. A gente trabalha muito aquela roda da vida, onde a pessoa avalia todos os aspectos da vida dela, de trabalho, emocional, financeiro, saúde, família, para ver o que está acontecendo, onde está faltando algum investimento, onde a pessoa está dedicando demais, pode tirar um pouquinho. Então, é uma forma de avaliação da própria vida mesmo. Então, são palestras específicas também sobre doenças, né? Às vezes alguma instituição pede para a gente dar alguma palestra relativa a doenças da mulher, à saúde da mulher. Então, são palestras direcionadas mais para esse público sempre mesmo. Para o público feminino, é isso? Elas também são diversificadas, mas mais para o público feminino. Certo. Vocês estão falando aí, a Graziela falou sobre a importância do planejamento. Qual que é a dica para as mulheres, em geral, conseguirem se planejar, terem disciplina, ter foco, né, no objetivo delas, Graziele? Geralmente a gente tem que escolher um horário. Qual que é o horário que eu tô mais animada? Qual é o horário do meu... Porque tem gente que não funciona de manhã. Tem gente que funciona de manhã e não funciona à noite. Então, a gente tem que procurar adequar os hábitos da gente, a rotina ou de atividade, principalmente, porque em alguns organismos, quando você faz atividade física, logo após, ele te dá aquela baixa, você quer descansar, você quer diminuir. Tem gente que diminuiu o dia a dia e tal. Tem gente que não, quando faz uma atividade física, fica super acelerado e tal. Então, essas pessoas, elas devem, por exemplo, escolher fazer a atividade de manhã, porque aí elas ganham um dia. Agora, quem consegue descansar após fazer um trabalho físico e tal, elas devem escolher à noite, porque aí elas de lá vão para casa, tomam um banho, já vai descansar, já vai dormir, porque o descanso, ele é fundamental. Então, assim, a gente fala em fazer, mas descansar é tão importante quanto fazer. Então, os dias de descanso, tem gente que consegue malhar 4 vezes, 5 vezes na semana, ótimo. E consegue descansar num período do dia a ponto de recuperar para poder fazer de novo. Eu estou falando de pessoas que já têm isso como hábito. Agora, quando a pessoa não tem como hábito, eu nunca fiz nada, eu quero começar. Então, ela não deve começar a fazer 5 vezes na semana mesmo, não. Ela tem que fazer um pouco menos. Então, primeiro, por isso que eu falo do planejamento e bato nessa tecla. Porque a gente tem que pensar, não, eu tenho capacidade de me dedicar 2 vezes por semana. Quando eu faço uma atividade física, eu fico relaxada. Então eu vou poder escolher à noite, ou eu vou poder escolher a parte da manhã. Aí eu não tenho tempo porque eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho que almoçar, tal. Você pode almoçar num tempo menor e por exemplo, ir fazer a atividade física nesse período do almoço. Mas é 1 hora só. Tá, você faz 20 minutos de atividade, por isso que eu falei entre 15 a 20 minutos para começar. Certo. Agora, para fazer uma atividade física e ela ser potencializada, né? Quais são as dicas? Tipo assim, a pessoa tem que estar alimentada, que tipo de alimentação que vocês sugerem isso? Quer dizer, alimentação é mais na área de nutrição. Mas assim, dá para falar como que se a pessoa deve ir com o estômago vazio, estômago cheio? Qual que é a dica com relação a isso também? O que faz a mulher, por exemplo, ir para uma academia e queimar mais caloria? Né? Tem os termogênicos, não é isso?
Sobre suplementação... Não aí é suplementação, não. É porque tem termogênicos naturais também. Não existem? Exatamente. Canela, café. Café é um termogênico. Mas essa questão você sempre vai ter que conversar ou com o nutrólogo ou com o nutricionista. Porque ele vai indicar o que é melhor para cada organismo. Uhum. Porque uma coisa é eu falar assim, a canela super funciona para mim, a Vitória vai tomar alguma coisa que tem canela e não vai funcionar para ela. Pimenta, por exemplo, tem gente que gosta de pimenta, tem gente que não gosta. E pimenta ajuda a queimar gordura também, caloria também. Uhum. Então, essa questão de como ir para a academia vai depender do organismo em si. Então, por isso que é sempre uma questão multidisciplinar, é sempre aliado. Que a gente tem que se conhecer. Vazio, né? Nunca com estômago vazio, porque a gente precisa de carboidratos para poder fazer uma atividade, né? Quando você coloca seu corpo em movimento, ele precisa de ter essa reserva. E essa reserva geralmente é carboidrato, até para você não gastar a sua proteína muscular, que o que pode acontecer no caso da pessoa ir sem comer nada, né? Ela acabar usando a massa magra, né? Usa a massa magra. E não porque tem uma o gordura. organismo, ele pensa assim, eu preciso guardar gordura. Porque a gente foi feito para guardar gordura. A gordura, ela tem muito mais energia do que o músculo. Então, é por isso que o organismo pensa que ela é fundamental, esse armazenamento de gordura. Então, a gente tem que saber enganar o corpo para poder fazer essa queima de gordura. E tem que estar sempre variar os exercícios que você faz? Variar os exercícios, a intensidade deles também é importante. Porque o organismo ele é muito inteligente. Ele é capaz de acostumar com aquele exercício e aí ele passa a não fazer efeito. Então, se uma pessoa está fazendo um exercício intenso, aí ela diminui, é bom assim alternar? Diminuindo ou aumentando? Como é que funciona? Qual que é o ideal? Porque a gente tem, às vezes, na mente, assim, eu comecei pouco, aí eu vou aumentando. Não, aí tem uma hora que tem que parar, né? Então, esse estado de aumentar e diminuir, ou às vezes se manter estável, às vezes diminuir de novo, ele é fundamental. Porque você tem que ter, a regularidade, mas você tem que ter essa troca de intensidade. Às vezes aumentar o número de vezes, estou falando mais da musculação aí no caso, né? Tá, número de exercícios, você aumenta o número de repetições. Não. Essa questão do aumento de repetições e diminuição delas é de acordo com o tipo de trabalho que você quer. Porque você tem o trabalho de resistência muscular, aonde você vai trabalhar o corpo de uma forma geral. E você tem o trabalho mais localizado. Eu quero ganhar força muscular. Então, aí ele exige que você use mais peso numa quantidade menor de exercícios, de repetições. Aí vai depender de cada caso. Por isso que é importante sempre uma pessoa para ajudar, né? Para estar orientando, né? Um profissional competente nessa área. E outra coisa, assim, você falou sobre a importância do planejamento. Agora, assim, as substituições também. O que pode ser feito, assim, para substituir? Não deu para eu ir na musculação, eu quero substituir por uma caminhada. É importante você pensar que você tem que manter seu corpo em movimento. Então, não é crime nenhum você não ir na musculação e fazer uma atividade aeróbia. Assim como não é crime você falar, hoje eu não vou fazer uma caminhada, eu vou jogar um vôlei com as amigas. Eu vou jogar uma peteca. E vale? Vale. O que a pessoa pode fazer dentro da casa dela? Dentro de casa tem inúmeras coisas. Ela pode, por exemplo, pular corda, com certeza. Subir escadas, né? Agora, subir a escada, tem que ser devagar ou tem que ser num ritmo mais rápido? Aí depende de como que está o condicionamento físico da pessoa, né? Se a pessoa estiver iniciando a atividade, ela tem que, primeiro, estar com um calçado adequado, né? Um tênis, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa está de chinelo dentro de casa e é perigoso quedas, né? Então isso aí tem que prestar atenção. Então o ritmo de subir e descer uma escada, por exemplo, depende se a pessoa está iniciando ou não. Né? Aí ela tem que, por isso que o profissional é importante, né? Para poder dar uma orientada, avaliar, também uma coisa importante que a gente faz é uma avaliação física, né? Para ver como que está, principalmente a postura da pessoa. Às vezes a pessoa tem algum encurtamento importante muscular, tem uma alteração de postura importante que determinados exercícios vai fazer
com que essa alteração piore. Foi legal você falar sobre esse Isso encurtamento muscular. Encurtamento, né? Sim. Vamos explicar o que é o encurtamento muscular? Porque parece que ele é mais comum, inclusive na parte de trás da perna, não tem isso? Por que a gente acaba tendo esse encurtamento muscular? Na verdade, a gente chama assim de cadeia posterior, que toda essa musculatura da parte de trás do nosso corpo. Então, atrás da perna, nos glúteos, nas costas. Então, acaba que essa musculatura, muitas vezes, ela fica mais encurtada pelo nosso dia a dia, pelas atividades de vida diárias mesmo, nossa. Então, são encurtamentos que têm que ser trabalhados porque eles geram dores. Muitas vezes, dores na coluna são consequências desse encurtamento muscular, que o músculo ele não está de um tamanho adequado de alongamento por falta do exercício mesmo, porque o alongamento faz parte do exercício. Isso que eu ia se perguntar, qual a importância do alongamento? Porque o alongamento é que faz, que acaba aliviando esse encurtamento, é isso? Sim. Para trabalhar o encurtamento, são os alongamentos que trabalham? Exatamente, o alongamento e como consequência dele o próprio exercício. Então, porque o alongamento é como se fosse uma preparação do músculo para ele fazer o exercício. Porque teve há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam isso, falando que o alongamento influenciava muito pouco. Tanto assim, que não tinha muita importância. Fazer ou não fazer o alongamento antes ou depois. Você viu isso? E aí, como é que vocês veem isso? Na verdade, tem várias evidências científicas, né? É uma briga literária aí, essa questão do alongamento. A Graziele falou o termo certo, uma briga literária, porque tem estudiosos que falam que é fundamental fazer antes. Outros falam que é fundamental. Existem trabalhos comprovados até. E existe a questão da especificidade daquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, o alongamento para uma pessoa que vai correr 100 metros, que é uma atividade de explosão, e aí o alongamento também não é o trabalho, igual um trabalho muscular que promove ele promove uma microlesão muscular, mas não tão intensa igual a microlesão do trabalho de força que é feito. Então, assim, tem literatura que te fala que é para fazer o alongamento antes, que é para fazer o alongamento depois. Eu sempre oriento as pessoas a fazerem em algum momento. Então, geralmente, quando eu faço uma não precisa duas vezes. Não precisa duas vezes. Quando você faz uma sessão de treinamento personalizado, ele começa a fazer a atividade normal e no final da atividade a gente faz o alongamento. Sim. Aí já teve gente que perguntou para mim, mas por que você não faz no início? E tal. Para aquele tipo de trabalho que a pessoa ia fazer, ela tem o benefício do alongamento como um relaxamento muscular. Então, ela terminou de fazer a força, terminou de fazer o trabalho, ela alonga e está liberada. E esse alongamento tem que fazer vários ou alguns já está bem? Depende da atividade que você vai fazer. Por exemplo, você vai andar de bicicleta. Seria fundamental você alongar a cadeia posterior, os membros, a musculatura envolvida no trabalho. Mas aí quando você pensa em bicicleta, você pensa só na musculatura inferior, por exemplo. Mas e a postura? Você fica sentado, você enrijece a sua musculatura da parte superior do corpo. Então é importante alongar braço, alongar a cabeça. Das atividades físicas, né, que vocês estão falando aí, qual é que ajuda a perder peso mais rápido, assim, as aeróbicas? Tipo assim, dança, o spinning, você falou treinamento funcional, qual que ajuda, assim, na perda de peso de uma forma mais rápida? Pois eu acredito que não tenha uma que eu fale assim, nade que você vai perder peso mais rápido. Porque o trabalho é associado a várias coisas. Então, a gente não pode eleger uma atividade como a master, que é a campeã, porque depende da sua regularidade, depende da sua disciplina e do tempo que você faz. Eu posso perder peso fazendo 2 horas de caminhada, como eu posso perder peso fazendo meia hora de corrida. Então, depende de eu fazer mesmo o trabalho. Da aceleração. A natação também ajuda, né? Com certeza. Sim, toda atividade aeróbia, ela serve para esse processo do emagrecimento. E o que a gente fala de atividade aeróbica? Qualquer atividade que você faz intermitente, a partir de 3 minutos em diante.
Então, quando... Sem parar, né? Sem parar. Então, se você, por exemplo, subir a escada, ficar 20 minutos subindo uma escada ou descendo, é uma atividade Agora, aeróbica. outro dia eu recebi uma dica na academia, que eu faço uma musculação, e aí eu caminhada também, que eu gosto de fazer na esteira, às vezes eu dou uma corridinha de leve e tal. Mas eu recebi uma dica de uma pessoa que estava lá fazendo musculação, que eu falei assim, gente, tem como perder peso fazendo musculação? Ele falou, faz como se fosse um circuito, as atividades de musculação. Então, o que eu chego? Eu preparo essa academia, quando eu vou mais vazia, assim, eu já preparo vários com o meu peso, assim, e vou fazendo. Quando eu termino aquela série de 3 aparelhos de uma vez, eu sinto que eu já estou toda vermelha. Não é? Então, não é uma forma bacana também de fazer aerobizar. Não, tudo é intensidade. Tornar aeróbico a musculação, né? Na verdade, você não vai estar tornando aeróbica a musculação. Você está potencializando. Quando você recupera, quando a gente para de fazer um exercício de força, você está gastando gordura, essencialmente. Então, quando a gente está lá na musculação, você está fazendo a força com o peso. Parou o peso, você está gastando gordura como fonte de energia. Então, cada momento daquele de descanso da musculação é uma forma de você perder gordura. Só que isso depende da intensidade do trabalho que você vai fazer. A intensidade nem sempre está associada à velocidade. Então, às vezes, não é fazer rápido. Pode ser, sim, fazer vários grupos musculares ao mesmo tempo, descansa. Outros vários grupos musculares ao mesmo tempo. Essa troca de grupos musculares vai fazer você otimizar o trabalho. Você vai ficar menos tempo, fica mais rápido e você está fazendo um gasto calórico alto. E pode, porque você está trabalhando grupos musculares diferentes. Exatamente. Né? E você foge daquele tempo que te distrai, porque quando a gente está sozinho fazendo um exercício específico, aí você vê o painel lá escrito, aí você vai lá ler o painel, aí já passou os 30 segundos de recuperar. E tal, né? Então é mais fácil. Muito legal. Olha só, gente, o nosso tempo esgotou. Eu gostaria, então, que a Vitória deixasse aqui uma mensagem, falasse as últimas considerações aqui para os nossos ouvintes. Mesmo, muito obrigada, Débora. Gostei eu que agradeço. Com você, falando sobre esse tema aqui, né? A gente é suspeita para falar que a gente gosta muito. Uma mensagem final, eu acredito assim... É muito quando a gente fala, tem que ter disciplina, tem que ter foco. Uma dica que a gente dá muito e vai ser o foco importante dessa palestra nossa inicial de 2017 é escrever. A gente sentar e escrever o nosso objetivo. O que eu quero hoje, o que eu quero esse mês, o que eu quero em 6 meses, o que eu quero em 1 ano. Então, sentar, pegar o papel, largar o computador de lado, o celular, pegar um papel e falar, eu quero isso. Para me fazer isso, eu vou ter que... Para me conseguir isso, eu vou ter que fazer isso. Ou eu tenho que, em vez de eu acordar 6h30, por que eu não posso acordar 5 horas da manhã? 6h30 eu já estou pronta com uma atividade física feita para ir trabalhar, ou para cuidar do meu filho, ou cuidar da minha casa. Então, eu acho esse foco, essa disciplina de escrever, sentar e falar como vai ser minha vida. Planejamento, acho que é importante, planejamento. Muito obrigada, então, Vitória. Prazer enorme receber você aqui, Prazer foi meu. E você, Graziela? Eu queria agradecer também, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre atividade física, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu queria dar a dica de quem tiver interesse em conhecer o Mães em Movimento, ir na nossa palestra, ir no nosso espaço, procurar a gente mesmo. Fica no Santa Amélia. Mas a gente tem uma página no Facebook que chama Mães em Movimento, pode procurar lá que a gente sempre dá dica, a gente sempre está falando, a gente quer discutir muito esse assunto. Que a gente quer resgatar as mulheres. Eu acho que já melhorou muito, tem muita gente fazendo atividade física, mas a gente precisa de mais. Ok, então muito obrigada. E a gente vai encerrar com uma música que você pediu, Graziela, agora só falta você, da Rita Lee. Isso, que é uma música que fala de liberdade e fala do completo, né? Eu corri para buscar um sonho e agora só falta o amor, né? É isso. Obrigada, então, prazer enorme. Obrigada.